Eu escrevi no blog do site da ABA International sobre consciência situacional, uma coisa que me aconteceu também na Flórida. Eu havia lançado o meu livro, Introduction to Combat Shooting, e eu estava com alguns exemplares ali para divulgação e tal. Eu cheguei para tomar o café da manhã numa padaria lá e tal, e tinha um grupo de policiais sentados à mesa. Eles estavam tomando o café da manhã deles ali, eles tomavam café sempre, eu tinha visto eles ali anteriormente. Então eu falei, cara, eu vou dar um livro meu para essa galera aí de presente, né? Enfim, bom para mim e bom para eles. Mas eu não queria atrapalhar o café da manhã dos caras, obviamente. Eles estavam ali tomando café, ninguém gosta de ser interrompido quando está comendo. A comida é uma coisa sagrada. Então, basicamente, eu fiquei sentado na minha mesa, olhando a galera ali, eram 4 policiais, comendo. Agora imagina, cara, você está num restaurante, e ali era uma área, inclusive, era uma área legal, mas predominantemente de latino. O latino tem problemas nos Estados Unidos. E eu estava sentado, eu estou dando bastante risada no vídeo hoje, mas eu não sou um cara que tem assim uma feição muito aprazível, né? Se você me ver na rua, você assim, não vai ter uma boa impressão a meu respeito. Normalmente você não tem, eu tenho uma cara assim meio de carrancudo e tal. E eu estava tomando meu café, e ali, basicamente, 1 hora tomando café e olhando para os polícias com uma cara mais ou menos assim. Meu, é óbvio que se você tem um maluco que você nunca viu, com uma cara esquisita, olhando para você por 1 hora, velho, no mínimo você tem que se incomodar, né? É o mínimo esperado que você tem que se incomodar, especialmente quando você tem 8 olhos, né? Não eram só 2 olhos. Às vezes, se você tem uma pessoa só, você está de costas pro cara, você não consegue ver, mas você tem 8. Ninguém viu, cara. Ninguém percebeu que tinha um maluco olhando para eles por meia hora. Né? Depois o cara foi lá conversar e tal, mas essa é outra história. O que a lição principal é as pessoas acabam tendo um nível de consciência situacional muito baixa por estarem acostumados a não acontecer nada. Mas a verdade é que quando você se preocupa com segurança, a maior parte das vezes não acontece nada. Você estabelece um comportamento para que quando alguma coisa aconteça, e essa coisa vai acontecer em algum momento, ainda que seja estatisticamente muito improvável, ela vai acontecer para que você tenha o melhor desfecho possível. Então, você ter atenção ao ambiente, você portar uma arma de fogo, você portar mais de uma faca, você portar uma lanterna, tudo isso, você portar uma mochila que te sustenta por uma semana. Cara, a maior parte do tempo você não vai usar isso. A maior parte do tempo você não vai usar de fato. Eu não saio todo dia atirando em pessoas, né? Mas algum dia, se eu depender daquilo para defender a minha vida ou a vida de alguém, está na minha mão. E as pessoas acabam, por conforto estatístico, abrindo mão dessa coisa toda. Isso é interessante, você estava falando, que fez lembrar uma conversa que eu estava falando com o Parrini um tempo atrás, que a gente estava falando mais ou menos sobre isso, no sentido de que as pessoas que mais se preocupam com segurança, elas acabam abrindo uma brecha muito grande na própria segurança, né, normalmente de forma inconsciente, pelo fato delas acharem que elas, assim, não são melhores, mas, assim, elas estão num nível acima disso. Elas falam, pô, cara, eu sou o cara da segurança, eu me preocupo. Então, não vai acontecer comigo pelo fato de eu estar preparado. E nesse sentido de ele achar que estar preparado é quando, sem perceber, ele acaba baixando a guarda, pelo fato de sempre achar que está preparado, e é onde a quebra de segurança ocorre. Você acha que foi isso que aconteceu, por exemplo, com os policiais? Você fala, cara, eu sou policial, os caras não vão me atacar. Eu estou em maior grupo, eles não vão me atacar. Em defesa deles agora, né, a realidade nos Estados Unidos, evidentemente, é muito diferente da realidade no Brasil. Se você atacar um polícia nos Estados Unidos, assim, você está bem fodido, irmão. Primeiro, você não vai ficar solto. Você pode até conseguir matar aqueles 4 ali, mas assim, você não vai ver o dia de amanhã. Não tem chance de você ver o dia de amanhã. Não vai acontecer.
né? Diferente do que acontece no Brasil, né? Então, embora eles estejam com um nível de consciência situacional baixo ali, a consequência é certa. E é muito provavelmente pena de morte se você for pego, se você tiver a chance de ser julgado para que você tenha uma pena de morte nesse caso, né? Então, evidentemente, o nível de eventos, o número de eventos dessa natureza é mais baixo se comparado, por exemplo, com o Brasil, não somente, mas inclusive, né? Porque a consequência virá. E isso nos leva também àquele raciocínio clássico entre o Gray Man ou o Hard Target, né? Eu sou um advogado de que a força, a paz, apenas pode acontecer por meio da força. Não necessariamente de você exercer força, mas você ter força para dissuasão, né? Ninguém quer sair na mão com um cara que é bom de porrada. Não sei se você também é bom de porrada e quer testar as suas habilidades, mas não é saudável, né? Normalmente, alguém que é ou se acha bom de porrada vai tentar usar suas habilidades contra alguém que não tenha tantas habilidades assim, né? Alguém maior, ou mais habilidoso, ou maior número, ou armado, aquela história que a gente já conhece do combate, do Ivan. Então, sim, eu acho que é relevante, mas não suficiente, pela razão já exposta, que as pessoas de fato sejam preparadas e demonstrem força, né? Eu sou. E a gente tem. Isso é estatístico também, né? Não é apenas estatístico, como até senso comum. A gente não costuma ver assaltos acontecerem em organizações militares, em policiais, né? A gente não costuma ver active shooters, atiradores em massas, invadindo clubes de tiro. Não, eles invadem escolas, invadem hospitais, cara. Porque ali ele consegue, abre aspas, se dá bem, ninguém está se defendendo, né? Quando você deixa certo de que o resultado é um só, ainda, isso não é óbvio, isso não vai te dar nenhuma garantia. Ninguém está alheio à morte. O ser humano, a vida humana é alguma coisa extremamente sensível, né? É ridiculamente fácil acabar com a vida de alguém. O ser humano, especialmente comparado com os outros animais, é um montinho de carne muito fofinho, né, cara? Assim, não sei, é incrível como que o ser humano sobreviveu na natureza, porque isso não foi feito para sobreviver, é muito frágil demais. De qualquer forma, ninguém está alheio à morte, mas um compromisso gerado ali é muito importante. Isso a gente pode falar sobre isso em vários níveis, né? Desde níveis individuais até grupos, até nações, né? Nações que se posicionam de forma mais forte, tanto internamente quanto externamente, costumam ter melhores resultados. E talvez agora, fazendo uma autocrítica a nós brasileiros, seja um dos grandes problemas do Brasil, é a fraqueza do cidadão, né? O cidadão tão acostumado a ser abusado e não reagir, e é o estado que a gente está aqui, um país que chegou aos níveis mais absurdos de homicídios do mundo, o país mais violento do mundo em número de homicídios, né, um nível de corrupção estratosférico. O Censo Brasil figura hoje, aliás, os países com menos liberdade de expressão do mundo. Então, não é à toa, né? A culpa é da fraqueza do povo, inclusive. E se você gostou do trecho desse conteúdo e quiser assistir ele por completo, saiba que esse e outros conteúdos estão disponíveis no Clube da Faca. Se você quiser saber como ter acesso a eles, eu vou deixar o link aqui na descrição. Aguarde.